Deus Todo-Poderoso, aleluia. Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amém? Deus está falando forte aqui nesta noite, né? Sentimos que Deus, Ele está revelando coisas ocultas aqui na boca dos irmãos, aleluia. Tudo que tem sido falado aqui, meus irmãos, não é em vão, não é jogado no ar, né? Alguém está recebendo essa palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Que Deus nesta noite continue falando através da sua palavra. Quantos creem que Deus vai falar fortemente? Aleluia. Abra a tua Bíblia, meus amados, queridos irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 15, versículo 11 em diante. Nós vamos estar lendo para a meditação da palavra de Deus, aleluia, graças a Deus. Nosso amigo e companheiro, auxiliar de trabalho, Tiago Cipriano, pregou essa mesma mensagem domingo, mas você vai ver que aqui nesta noite vai se cumprir o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus se renova a cada dia, amém? Quantos creem que a palavra de Deus se renova a cada dia? Aleluia. Você vai ouvir totalmente diferente do que ele pregou, porque nosso Deus é tremendo, amém? Quantos acharam a palavra do Senhor? Amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra bem longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Só até aí. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu tenho 2 temas para esta mensagem nesta noite. O primeiro tema, eu poderia pregar sobre o filho mais novo. Eu poderia pregar nesta noite sobre o filho mais velho, que também está nessa palavra. E eu poderia e vou pregar nesta noite sobre o pai desses 2 meninos. Se eu fosse pregar nesta noite, me detendo somente no filho pródigo, eu colocaria o tema dessa mensagem assim, ó: tornando bênção em maldição. Nós vamos ver que este menino, que este rapaz, quando ele pega a sua bênção, a sua parte da herança, e ele sai para o mundo, a bênção que ele recebeu, presbítero irmão Cid Noel, se tornou em maldição. E quantas vezes nós temos recebido algo de Deus, bênçãos de Deus, e nós temos permitido que essas bênçãos elas se tornem maldição. Como é que pode, irmão, uma bênção que Deus nos dá se tornar maldição? Não que Deus entregue maldição, mas o próprio homem, o próprio coração do homem transforma as bênçãos em maldição, né? Tem pessoas que nunca tiveram carro na vida, irmão Fernando, e quando tem carro se some na igreja. Ela recebeu uma bênção que tornou esta bênção em maldição. Tem pessoas que o marido perturbou 20 anos e agora o marido se converteu, né? Se converteu e não para mais na igreja com ela está sempre com ele, vamos lá, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui, e ela estava sempre na igreja, todo dia estava na igreja. O marido se converteu, a bênção recebeu, não para mais na igreja, não vem mais na igreja, ou para o homem também. Então nós temos que vigiar, meus queridos, nós temos que vigiar para não tornarmos as nossas bênçãos em maldição. Tem pessoas que estão na igreja todo dia, porque estão enfermos, buscando a cura, buscando a vitória, irmão. Mas quando agora recebem a cura, não botam mais o pé na igreja, tornando bênção em maldição, porque longe de Deus, mais perto do mal. Quanto mais eu me afastar de Deus, mais perto do mal eu vou ficar. Aleluia. Mas eu não quero pregar nesse tema, eu quero pregar sobre o tema que o Senhor acabou de me dar ali agora mesmo. Está bem fresquinho esse tema. Te prepara para receber a tua bênção. É o tema. É o tema, porque eu vou pregar sobre o Pai nesta pregação.
E você, meu irmão, minha querida irmã, para você receber a bênção, você tem que estar preparado para receber. Você tem que se preparar para receber. No livro de Atos dos Apóstolos tinha um pessoal fazendo um culto doméstico ali, orando porque Pedro estava preso. E ali eles começaram a orar, buscar a presença de Deus na casa de uma irmã. E estavam ali orando, pedindo: Deus, solta Pedro, que Pedro venha ser liberto. E quando Deus soltou Pedro, o que aconteceu? Pedro chegou na casa dele, eles nem acreditaram. Não, a menina que recebeu Pedro contou para ele: não, tu está vendo visando, não está vendo Pedro. Ora, estavam orando para que Deus soltasse Pedro, mas não estavam preparados para receber Pedro. Será que você está orando por uma bênção? Você está preparado para receber essa bênção? Aleluia. Esse capítulo de número 15, meus irmãos, tem pessoas que separam, a própria Bíblia, escrita aqui pelo homem, direcionado pelo Espírito Santo, separam essas 3 passagens em 3 parábolas. Mas você vai ver, a partir do capítulo 15, você vai ver algo interessante. Porque o capítulo 15 ali, quando você começa a ler, nós vamos ver que nesse capítulo 15 há um jogo entre o amor e o ódio. Porque nós vamos ver o nosso Senhor Jesus, Ele recebendo publicanos e pecadores. Jesus recebendo, pregando, comendo com eles. Mas existia uma classe ali de fariseus, dos fariseus e dos escribas, que tinham ódio daquilo ali. Ora, Jesus amando o pecador e os fariseus e os escribas odiando os pecadores. Aleluia! Mas a nossa intenção é amar os pecadores. Nós não amamos o pecado de forma alguma, meus queridos. De forma alguma nós amamos o pecado, mas nós devemos amar os pecadores. Aleluia, porque que Deus vem alcançá-los. Então há um jogo aqui, nesse capítulo 15, de amor e ódio. Jesus ama, mas os escribas e fariseus odeiam. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele começou a falar em parábolas. Se você ler, Jesus começou a contar uma parábola para eles. E a partir do momento que Jesus ele falou esta parábola, versículo 3 diz assim, e Ele lhe propôs esta palavra, essa parábola. Aqui não está escrito estas parábolas, aqui está escrito esta parábola. Ora, então eu aprendo aqui nesse capítulo de número 15 que tem uma parábola com 3 ilustrações. Existem 3 ilustrações somente nesta parábola. Aleluia, glória a Deus. E o que é uma parábola, irmão Jarbas? Uma parábola é uma história sem H. Aleluia, irmão professor, deve entender isso, que a história com H é real, coisa que aconteceu. Mas quando não tem H, é coisas que não aconteceram, é coisas que foram criadas, foram pensamentos, foram conjecturas. Então estas parábolas são histórias. Histórias para quê? Para fazer o povo entender. Muitas vezes nós temos que contar algumas histórias para o povo entender, para abrir a mente. Porque tem povo, muitas vezes, que é igual criancinha, para entender a história tem que ver ilustração, tem que haver. Então é uma forma que Jesus achou. Jesus tinha essas 2 formas para ensinar o povo. Aquele povo que não entendia a palavra de Deus, ainda estava aprendendo, Jesus contava a parábola de um jeito, mas para os crentes Jesus contava a mesma parábola de outro jeito. Onde é que eu vou achar isso? Na parábola da semente. Nós vamos ver que Jesus na semente, ele conta que o homem deixou cair a semente, mas lá contando a mesma parábola para os seus discípulos, ele diz, não, é o próprio diabo que está pegando a semente. Então Jesus ele usa dessa forma para abrir a nossa mente. E agora então nós vamos ver essas 3 ilustrações nesta parábola. Do capítulo de número 15, versículo de número 11, nós vamos ver um filho que a Bíblia diz que era filho pródigo. E muitos pensam, muitos
até mesmo tem pregado e dito que essa parábola do filho pródigo é o filho perdido. Meus irmãos, o sentido original dessa ilustração da parábola aqui do filho pródigo quer dizer que é um filho que esbanja, quer dizer que é um filho que pegou as bênçãos do pai e esbanjou. Aqui deveria estar escrito até mesmo o filho esbanjador, porque tem pessoas ganhando bênção na casa de Deus e gastando lá fora. Aleluia. A Bíblia começa a relatar essa história que um homem tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. E agora então, esse filho mais novo chega para o seu pai e pede algo, meu querido, que estava fora dos padrões, porque o que deveria acontecer, mesmo o pai estando vivo, o único que poderia dividir a herança era o pai, deveria partir do seu pai. Aleluia, dividir a herança vivo ainda. Mas esse filho, ele começa a olhar as circunstâncias. Eu imagino esse menino, esse rapaz, olhando para a sua casa e não achando mais graça nenhuma na sua casa. Esse filho, olhando para todas as coisas que ele tinha, não dava mais importância para as coisas que ele tinha dentro da casa do seu pai. E ele começou a olhar e começou a menosprezar as coisas que ele tinha na casa do seu pai. Talvez ele olhava a comida, mas lá no mundo eu posso comer comida melhor. Talvez ele olhava para a roupa, lá no mundo, mais longe daqui, eu posso usar uma roupa melhor. Ele disse: pai, eu quero a parte da minha fazenda. Você não vai ver esse pai dizendo: meu filho não vai, meu filho fica. Você não vai ver. Porque o meu Deus, Ele te dá a liberdade. Se você querer sair, sai. Essa ilustração aqui eu vejo 3 tipos de pessoas que são afastadas da casa de Deus, que Deus ele trabalha diferente. A primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa é a pessoa da ovelha perdida, né? É a ovelha perdida. Por quê? Porque a ovelha perdeu, alguém teve que ir atrás daquela ovelha. Senão ela não voltava, ela se perdeu. Essa ovelha tinha um problema, irmão de Damar. Tinha um problema. Esta ovelha, ela achava que podia andar sozinha. Ela se perdeu porque ela começou a andar sozinha. Se afastou das demais ovelhas. Se afastou, né? E a Bíblia diz que até fizeram um hino aí. Tem que tomar cuidado com esses hinos, irmão, porque os hinos, eles não conseguem encaixar uma palavra, eles mudam o sentido da Bíblia, né? Tem um hino aí que diz: deixou no aprisco. Não tem um hino: deixou no aprisco. Você nunca vai ver na Bíblia deixou no aprisco. Este homem, Deus me deu um entendimento que quando esse pastor for buscar a sua ovelha, ele deixou ela no campo. Na tua Bíblia você vai ver campo ou deserto, porque ele não tinha tempo para levar para o aprisco, irmão. O negócio era urgente, a ovelha se perdeu e ele teve que ir de atrás. Mas olha só que coisa interessante, porque esse pastor, ele acreditava, ele tinha certeza que aquelas ovelhas que ficaram no campo ou no deserto eram ovelhas que não iam incomodar ele podia ir livremente buscar, não precisava nem levar no aprisco. Aleluia, de tanta confiança que ele tinha naquelas ovelhas. E uma mais outra também, que todo pastor ele tinha um ajudante com ele. Você vai ver que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor, a Bíblia diz, mas todo pastor tinha um outro que andava com ele, porque se esse pastor morresse, o outro ajudante, a ovelha também conhecia. Por isso que eu posso sair, irmão, pregar em alguns lugares, às vezes, deixar meu querido irmão, porque a ovelha conhece a minha palavra, a minha voz, mas também conhece a voz do meu segundo. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus, exaltar o Senhor? Aleluia. Aleluia. Então esse homem foi buscar, você conhece a história, né? Essa pessoa, tem pessoas que você precisa, irmão, precisa ir de atrás.
Mas agora ele começa a contar uma outra ilustração, que é a dracma perdida, que toda mulher tinha ali, toda mulher casada ou comprometida tinha ali as 10 dracmas na testa. Você já conhece de cor e salteado essa história. Essa mulher perdeu uma coisa, perdeu uma dracma só. Sobrou 9 para ela, mas ela perdeu. Olha só o que ela teve que fazer na casa dela. Ela teve que varrer a sua casa. Imagine como é que estava a casa desta mulher. Tem coisas às vezes que você tem que perder para limpar a tua casa, irmão. Tem coisas que você tem que perder para dar uma ajeitada na tua casa, no teu corpo, no teu espírito. Por isso que às vezes você perde alguma coisa e aí você começa a orar mais, você começa a limpar a tua casa de sujeira, você começa a limpar o teu espírito, você começa a limpar a casa para que possa encontrar aquilo que você perdeu. Tem pessoas que você tem que ir de atrás buscar, mas tem pessoas que estão dentro da casa perdido. Você pode tratar elas ali mesmo. Aleluia. Dentro da casa, estão afastadas, estão perdidas dentro de casa, mas você pode ajudar elas ali. Mas tem um outro tipo de pessoa, que é este filho que nós vamos falar agora. Este filho se afastou da casa do pai, pegou a herança do seu pai e foi para o mundo, se quebrou todo. Depois nós vamos voltar e contar a história mais detalhada. Se quebrou, perdeu tudo que tinha, voltou arrasado. Tem pessoas que você tem que buscar, tem pessoas que você ajuda porque ainda está dentro de casa, mas tem pessoas que você tem que deixar quebrar a cara e voltar. Aleluia. Está dando essa intenção aqui na palavra, dessa parábola aqui. Porque vai lá, gasta tudo, se quebra tudo, depois volta de arrasto. Aleluia. Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Mas este menino, esse rapaz aqui, ele, se você pegar o original desta palavra fazenda que ele pede, você vai ver o que Deus quer passar para você nesta noite.